This meeting is being recorded. Uhum. Sejam muito bem-vindos à primeira Masterclass da Belong Business School. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Mondelli, eu sou CEO da Business School, da Belong Business School, e nós estamos começando a nossa operação da Belong pelo mundo. Nós já tivemos o pré-lançamento no evento do dia 24/3, no terceiro EV Summit, né? Onde nós pudemos falar um pouquinho do que é esse momento da Belong. E para celebrar esse momento com esse pré-lançamento da Belong, nós pensamos em dar essa Masterclass gratuita. E o tema que eu escolhi para falar é um tema que traz acesso para todos, porque como vocês sabem, eu faço parte de um clube no Brasil chamado Class Club, que é um clube muito seleto e de alto valor para estar lá dentro. Então, assim, a ideia do pertencer e a ideia do trazer acesso a esse conhecimento do qual eu estou imersa lá no Brasil, para todos vocês aqui, foi de onde nasceu essa ideia de estar fazendo essa Masterclass. Eu quero apresentar a Letícia, que é a minha sócia na Belong. A Letícia, ela é responsável por toda os produtos da Belong. Lê, eu não quero ficar te apresentando, eu quero que você se apresente. Ótimo, prazer, gente. Eu sou a Letícia, eu sou a CPO da Belong, então eu acompanho toda essa parte de processos e produtos, né? Como a gente vai entregar todo o nosso propósito da Belong para vocês, como a gente vai trazer esses produtos, a melhor experiência, né? Como a gente vai entregar toda essa troca, esse conhecimento. E é um prazer estar com vocês aqui dividindo nossa primeira Masterclass. Isso aqui é para vocês sentirem um pouquinho, né? Ter um gostinho de como vai ser a nossa troca da Belong, o que a gente tem como propósito, né? Eu acho que esse fato, igual a Nath trouxe, de termos pessoas de vários países aqui, já é um dos pontos muito forte para a gente estar dentro dos nossos valores, né? A interculturalidade, ter essa diversidade, pessoas com diferentes backgrounds, diferentes países, culturas, mas todo mundo aqui em busca da mesma coisa, né? Que é a realização do seu negócio, né? Ter sucesso no seu negócio, e para isso a gente sabe que o caminho, ele não é fácil, mas a gente tem que buscar sempre conhecimento, a gente tem formas, né? Tem metodologias de tornar mais fácil esse caminho, e aqui a gente tem esse espaço para essa troca, para a gente caminhar junto e todo mundo conseguir ter essa realização, né? Ter esse sucesso no seu negócio. Obrigada, Lê. Eu também queria falar que a Belong Business School, ela surgiu da ideia, né? Como é que surgiu, né? Como é que despertou, idealizou esse sentido, esse propósito em mim? Foi através do projeto social Criando Pontes para o Futuro, que é um projeto 100% gratuito, e foi através desse projeto que eu pude analisar de perto, estou podendo, porque ele ainda está ativo, ele vai estar ativo durante um ano, a demanda, e trabalhar com esse propósito que eu tenho tão forte, tão latente dentro de mim, que é o empreendedorismo e a educação. Então, só para resumir um pouquinho sobre a Belong, eu quero falar um pouquinho dos valores dessa Business School. Ela traz, nós acreditamos que a educação transforma, só que nós acreditamos também que nós temos que transformar a educação. É um valor muito pretensioso, mas ele, ao mesmo tempo, ele é muito real, porque eu acredito piamente, e a Letícia também, que a educação tradicional, da forma como ela é passada para as pessoas, ela precisa ser mudada. E a Belong, ela veio para colocar esse grãozinho de areia nessa revolução da educação. Ela veio para trazer conhecimentos práticos, habilidades. Eu vou pedir para todo mundo mutar o telefone. Tem alguém aí com o telefone aberto. Acho que é um iPhone que eu não consigo nem ver. Por favor, coloca todo mundo no mute. Acho que eu consigo mutar aqui a pessoa. Aí, a pessoa se mutou, graças a Deus. E aí, nós estamos colocando o nosso grãozinho de areia nesse transformar da educação tradicional. Então, ela vai trazer habilidades práticas e ferramentas técnicas para os pequenos e micros empresários poderem colocar esse plano de ação
e realizar e ter mais lucro nos seus negócios. Então, por isso que o próximo valor da Belong é o impacto social. Porque como vocês me conhecem, a maioria daqui me conhecem do social, da ONG que eu tenho na Suíça, da qual eu represento os dois grupos grandes, né, que é o Grupo Mulheres do Brasil e a Dress for Success, essa é a minha veia do impacto social em si, mas, contudo e não entanto, eu, Natália, pessoa física, eu acredito que o verdadeiro impacto social, ele acontece através do lucro. Porque é quando uma empresa ela consegue ser sustentável e ela consegue ser lucrativa, é que você consegue gerar essa transformação na sociedade. Sem o lucro das empresas, se elas não estão funcionando, tudo para. Então, a Belong, ela traz isso dentro dos valores dela, de trazer esse impacto social através da capacitação empreendedora, com o objetivo de fazer essas empresas lucrarem e serem sustentáveis na sociedade onde estão inseridas. O próximo valor da Belong, que nós trazemos em nossa bandeira, é a excelência na educação e a inovação, da qual nós estamos imersos aqui na Suíça. Ela não traz a tradição da Suíça, mas ela traz inovação e ela traz a qualidade na bandeira dela. E também a interculturalidade, o acesso a esse mercado internacional, o acesso a professores que não são acadêmicos, são professores que trabalham na área em que eles estarão ensinando. Então, esses são os valores da Belong. Eu acho importante eu falar um pouquinho sobre a Business School aqui para vocês. Eu e a Letícia acabamos de desligar uma ligação, uma reunião online que nós tivemos, e eu dou em primeira mão para todos vocês. Eu acabei de fazer um post oficializando isso, mas nós temos, a Belong já cresce, já nasce muito grande, né? Mãe, é o seu coisinho que tá ligado, por favor, Luizinha, é justo a minha mãe, ó. Sua câmera tá virada e o seu microfone tá ligado, mãe. A mãe sempre acompanhando a filha. Aí você, mãe, sua câmera tá ligada, tá? Pro lado ao contrário. E a Suzy. E continua, tá, mãe? Só para você saber. Espera que eu perdi o rumo. E nós acabamos de desligar uma reunião online com a Alexandra Cassoni. Para quem não conhece, a Alexandra é uma das Shark Tanks do Brasil, né? Ela foi convidada para participar daquele programa de televisão chamado Shark Tank. Ela é a nossa embaixadora oficial da escola, da Business School. Ela topou essa jornada, esse desafio do nosso lado. Ela está nos apoiando 100%. Ela vai ser a cara da Belong. E ela também faz parte do conselho consultivo da Belong. Então, ela está nos direcionando e está nos encaminhando, está acompanhando tudo de pertinho. Então, eu tenho esse anúncio para fazer em primeira mão para vocês, da qual eu ainda estou... Sabe quando você precisa dar umas beliscadas em você, assim, que você não está acreditando no que está acontecendo? Mas está acontecendo. E essa própria Masterclass também, ela é uma realização de um sonho para mim, porque é a primeira aula que eu estou dando pela Belong Business School, e da qual eu estou muito honrada de estar aqui com todos vocês, e transmitindo esse conhecimento do qual eu tenho acesso no Class Club, que é esse grupo de empresários brasileiros, do qual eu faço parte, e onde nós somos muito motivados e inspirados a estar replicando esse conhecimento que nós adquirimos lá dentro. Então, é com muito prazer que eu dou o que eu absorvi do último encontro presencial, né, com todos os sócios em São Paulo, no dia 11 e no dia 12 de março, e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o poder da influência, de como a estratégia na governança pode mudar o seu ponteiro no seu modelo de negócios, e do poder das vendas, que sem vendas a gente não tem empresa, sem vendas a gente não tem nada, ok? Então eu vou começar falando sobre
Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que Deus me ajude para vocês não terem acesso a tudo que está no meu computador. Tá uma baguncinha. Ai, Deus, que vergonha. Vamos lá. Cadê vocês? Eu não vou conseguir me ver agora. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim? Beleza. Lê, você vai me guiando porque eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou só vendo a apresentação agora. tranquilo. Vou começar a falar com vocês da importância de gerar valor através da força de marca. Então, essa apresentação é do Joel J, tá? Ele fez essa apresentação para a gente no dia 11 de março, lá em São Paulo, no Encontro dos Sócios, como eu estou mencionando para vocês. E essa parte sobre a influência, parte do princípio do quão importante você tem que fortalecer a sua marca pessoal para você aumentar significativamente o reconhecimento da marca da sua empresa. Em outras palavras, o que é isso? Se você tem um posicionamento pessoal forte, de credibilidade, de autoridade, você intrinsecamente passa esse valor, esse equity, essa geração de valor para a percepção da marca da sua empresa. Então, ele colocou aqui alguns pontos que a gente pode trabalhar para acelerar essa percepção da força de marca. Como é que a gente faz isso? Através do crescimento de vendas. Ou seja, uma marca pessoal, ela pode direcionar as suas vendas de uma maneira mais ágil, especialmente em campanhas específicas. E ele dá esse exemplo aqui nesse artigo, que ele fala sobre o efeito, né, o efeito das vendas na sua marca empresarial. Então, sempre quando você foca o direcionamento dos seus canais de marca, de vendas, você traz campanhas específicas e acaba gerando mais valor para a sua marca. O terceiro exemplo que ele dá é a diminuição de custos de aquisição de clientes. O que a gente chama, por exemplo, a aula de hoje. Todos vocês estão aqui hoje com um CAC zero. O que a gente chama de CAC zero? É que eu não investi nada em propaganda, em marketing, em publicidade, em influencers, em nada. Vocês estão aqui porque vocês chegaram através de uma divulgação orgânica, um CAC zero. E esse engajamento, ele é muito mais forte do que você pagar a publicidade. Então, ele fala sobre o poder da influência de você adquirir através do que você está produzindo com esse CAC zero. Outra coisa é a melhoria do posicionamento da marca. O que eu acabei de falar para vocês, o que a Alexandra Cassoni, ela é a partir de hoje, a nossa embaixadora oficial da Belong Business School. O que isso quer dizer? Que quando você associa a sua marca a uma pessoa pública respeitada, você melhora o posicionamento e a imagem da sua marca no mercado. O que é isso? Você quebra ciclos, você quebra barreiras e você acelera o seu posicionamento, o reconhecimento da sua marca pessoal e, consequentemente, da sua marca empresarial. Expansão de novos mercados. Então, isso daqui a maioria, né, como a gente já falou, tem gente do mundo inteiro aqui, do Egito, da Nova Zelândia, Portugal, Suíça, Áustria, Alemanha, enfim, de todo quanto é canto do mundo. Mas essa expansão para novos mercados, nós que moramos no exterior, parece uma coisa óbvia, parece uma coisa batida. Mas quando a gente pensa no mercado brasileiro e das limitações para uma internacionalização de uma empresa, principalmente se ela é pequena e média, é importante falar sobre isso, de buscar expansões, novos mercados e, consequentemente, novas segmentações de clientes.
Outro ponto para você fortalecer a sua marca pessoal é o fortalecimento da lealdade do seu cliente. Por exemplo, dar uma masterclass gratuita, como a primeira aula de uma business school, é um exemplo sobre isso. É um exemplo sobre valorizar o meu cliente, que são vocês. Aí, peraí, que eu estava na outra tela, o povo está chegando, eu não estou vendo, tá? Desculpa. Oh, Deus. Vocês estão me vendo? Só me guia Sim, direitinho, só tudo para saber. certo. Joia. Sobre isso, sobre valorizar as pessoas e entregar valor para esses clientes. A sétima dica do Joel que ele deu para a gente foi a melhoria na eficiência do marketing. O que ele quis dizer com isso? Tá aqui explicadinho na premissa técnica, olha lá. Influenciadores com um grande número de seguidores podem aumentar a eficiência do marketing e atingir um grande público de maneira eficaz. O exemplo da Alexandra é um pouquinho mais abaixo, ele entra naquele outro ponto, porque ela está transferindo a autoridade dela automaticamente para a Bilong, aceitando ser embaixadora, porque não é uma coisa de um post ou um stories. Ela é oficialmente uma embaixadora, ela está oficialmente no conselho da empresa. É uma coisa mais estável. Aqui, o que nós estamos falando é faça campanhas de marketing intencionadas. E quando a gente fala de influenciadores, não pensem em vocês que são influenciadores, esses grandes, né? Eu dei o exemplo da Alexandra, mas é um sonho realizado, né? Mas quando a gente fala de influenciadores, realmente, são produtores de conteúdo na internet, mas busquem os pequenos, não busquem os grandes. Porque nos grandes vocês vão direcionar um grande valor financeiro, eu estou falando, não percebido, e vocês vão conseguir trazer uma pessoa que represente com mais fidelidade os valores e os princípios do seu negócio. Então, sempre quando vocês forem buscar influenciadores para estarem apoiando o marketing da sua empresa, busquem aquele influenciador que, não sei, tem entre 50 mil a 100 mil, até 150 mil, que são pessoas que realmente têm aquele engajamento com os seguidores deles. Que esses grandões você vai pagar muito, mas você vai ter uma coisa tão específica e tão chave que não é o foco. Aumento da capacidade de parcerias estratégicas. Por exemplo, uma marca pessoal, ela pode atrair parcerias estratégicas, incluindo um co-branding. Eu vou me dar como exemplo aqui de novo. Eu estou abrindo um podcast, né? Estou lançando um podcast chamado Negócios em Foco, Swiss Made Podcast, aqui na Suíça. E eu, Nath, estou começando. Eu não tenho experiência, não tenho habilidades técnicas, eu não tenho esse know-how necessário. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma parceria estratégica com a Mary, do Marycast, que já está consolidada aqui na Suíça, que ela tem uma outra segmentação, que não estamos conflitando, né? Não tem um conflito de interesses aí no meio. E, ao mesmo tempo, ela me ensina, ela me apoia. E, ao mesmo tempo, eu também transfiro outro segmento de interesse dela também, que é trazendo o assunto de negócios e trazendo convidados de sucesso aqui na Suíça ou na Europa. Então, esse é o tipo de parceria estratégica que eu aconselho vocês a estarem buscando. Eu não, melhor dito, né? Segundo o Joel, na apresentação dele. E eu só coloco em prática porque eu sou muito obediente. Melhoria no poder de negociação. Então, vamos lá. Vocês estão percebendo que todos os pontos a gente começa falando, de novo, o óbvio precisa ser dito, do fortalecimento da marca pessoal, e com o fortalecimento da marca pessoal, você aumenta o reconhecimento da sua marca corporativa, ok? E isso, para mim, também está sendo um grande aprendizado, porque eu vim do social, eu comecei o caminho reverso, né, com vocês aqui na Europa. Então, o que me foi ensinado é eu abdicar de todo o reconhecimento
da minha marca pessoal em prol do coletivo. Aqui a gente está falando de um reconhecimento e um posicionamento da marca pessoal para um maior reconhecimento da sua marca corporativa, ok? Então, o poder da negociação. O que é essa negociação, por exemplo? Você não vai falar sobre, não estamos falando em vendas ainda, mas aqui ele coloca parceiros, distribuidores e influenciadores do mercado, porque se você tem uma rede de fornecedores, independente se você tem um produto ou se você tem um serviço, o que acontece, galera? Você está minimizando os seus custos. Você está trabalhando numa negociação ganha-ganha. Você está aumentando a sua credibilidade, a sua autoridade. Consequentemente, você está aumentando a sua marca pessoal, que vai aumentar o valor percebido da sua marca empresarial. Está vendo como tudo se conecta? Aumento de oportunidades e diversificação de receitas. Olha lá, com uma marca pessoal forte, a empresa pode explorar novas oportunidades, novos produtos, novas linhas de produtos e serviços. Então, a gente está falando, por exemplo, eu vou dar a Belong como um exemplo. Nós temos, né, uma pirâmide de serviços, de produtos dentro da Belong Business School. A base são os cursos de capacitação empreendedora para pequenos e médios empreendedores. No meio desse triângulo, nós temos as mentorias. E no topo, nós temos as consultorias, que é um produto mais premium e, consequentemente, individualizado, personalizado. Então, o que é isso? Eu tenho uma diversidade de produtos, mesmo dentro de uma única business school. Aqui ele dá um resuminho sobre esses exemplos. Quem quiser dar um print aí na tela, fica à vontade. Agora eu vou pular lá para a página 47. Deixa eu ir lá na 47. Opa! Então ele fala sempre sobre preencher esses espaços vazios. O Joel sempre fala, preencha os espaços vazios. Nath, o que são preencher esses espaços vazios? Vou mostrar para vocês aqui. Isso quer dizer, eu vou tentar, deixa eu voltar na tela do Zoom, quero ver vocês aqui. Isso quer dizer que você tem 3 tipos de dinheiros. 3 dinheiros, no plural. Você tem o dinheiro que você ganha, o dinheiro que você perde e o dinheiro que você deixa na mesa. O dinheiro que você deixa na mesa é aquele cliente que você não prospectou. É aquela negociação que você não focou no ganha-ganha. É aquele parceiro que você menosprezou porque você achou que ele não fosse potencial para o seu negócio. É aquele tempo de networking de valor que você preferiu, sei lá, ver uma série do que se policiar para frequentar determinado evento ou como hoje, um curso de capacitação, né, uma masterclass como essa, para você estar se desenvolvendo. Então, aí você deixa dinheiro na mesa. São oportunidades, são negócios, são vendas que você deixa de fechar. E isso é deixar dinheiro na mesa. Então, sempre pensem, como é que eu posso deixar o dinheiro na mesa? Ok? Vou voltar lá para minha tela agora. E eu vou falar. Isso quer dizer preenchendo esses espaços vazios. É isso que o Joel quis transmitir para a gente nesse encontro. A importância de preencher esses espaços vazios. Para não deixar o dinheiro na mesa. Então, ele passou algumas estratégias infalíveis para a gente de qual é a melhor maneira de se fixar na mente do seu cliente. Então, lembrando que a gente está falando de marca pessoal para dar reconhecimento para sua marca corporativa, ok? Estamos trabalhando na influência aqui, hein, galera? Então, a primeira estratégia que ele dá para a gente é fazer eventos anuais da indústria, para você fazer um evento da sua empresa.
Por exemplo, o próprio EV Summit do dia 24, ele é um evento anual. Ele é um evento onde nós consolidamos num único evento parceiros, voluntários, é, expositores, patrocinadores, distribuidores, fornecedores, enfim, uma gama de pessoas dentro desse evento. Mas eu vou dar um outro exemplo para vocês, mais específico, sem me usar como exemplo. Por exemplo, você tem, não sei, você é consultor de uma empresa de engenharia, ok? E você tem os seus principais clientes, os principais fornecedores. Lembra que saber comprar é tão importante quanto saber vender. Porque saber comprar com preço bom, negociação boa, né? Então, eu estou falando de quem você compra e dos seus principais clientes. O que você acha de fazer um evento no final do ano, trazendo essas pessoas, né, para mostrar, para dar credibilidade e mostrar o quão importante eles são para você na sua vida? Fazer um evento e que você não fica lá chamando o cara na frente, olha, esse daqui é meu parceiro, esse daqui é meu principal fornecedor. Não. Uma coisa super low profile, uma coisa que você foque na experiência dessas pessoas e que elas se sintam verdadeiramente importantes. Fazer com que esses clientes ou esses fornecedores sintam o quão especiais eles são para a empresa de vocês. Então, essa é uma primeira estratégia que o Joel Zera passou para a gente lá no CLES, nesse encontro pessoal que nós tivemos no dia 11 de março, e que eu estou dando de exemplo. Ele falou da oportunidade dele, né, deu exemplos aqui dele, de como fazer um evento de sucesso. Ele mastiga, né, ele dilui o assunto, né, ele vai dar o hands-on para a gente, né, de como fazer um evento de sucesso mesmo, ou como você pode fazer melhorias no seu evento. Aqui a gente sempre fala levar influenciadores, formadores de opinião para cobrir o evento. No caso dele, era esse jogador de basquete, não lembro o nome dele, é o Magic Johnson, não sei o nome dele, sou um desastre para basquete. Magic Johnson, aqui é o nome dele. E ele chama de Mickey. Ele fala, sempre traga um Mickey para o seu evento. E eu falo para ele, nossa, os meus eventos, o Mickey sempre foi o meu propósito, né? Que é ajudar as pessoas, ajudar o desenvolvimento e o sucesso dessas empresas. E tenha sempre uma estratégia de public relations agressiva. Então, aqui ele fala também sobre as principais indústrias dentro do Class Club, que, olha só, 39 empresas são da área de educação dentro do Class, olha que legal, eu sou uma delas aqui. E ele dá dica para a gente de não somente realizar eventos anuais, como esse que eu mencionei para vocês, do final do ano, ou que eu realizo aqui na Suíça, mas participar em grandes eventos. Então, ele colocou aqui a segmentação dos sócios do Class Club, e ele selecionou grandes eventos pelo Brasil de acordo com a área dos sócios, de acordo com o segmento dos sócios. Olha que legal. Ele deu assim... Então, isso daqui foi só um briefing. Se a pessoa é esperta, ela vai lá e vai fazer a tarefa de casa depois dela. Porque, olha, ele deu um exemplo, eu sou da área de educação, ele me deu um exemplo de evento para eu participar aqui. Então, eu vou lá buscar um calendário, né, e vou buscar em fontes onde eu posso participar de feiras, congressos, convenções do meu segmento, para eu também estar absorvendo conteúdo e não só sendo ponte, fornecendo, né, networking, capacitação ou oportunidades nos eventos. O segundo, e como eu já dei a dica aqui, que eu estou abrindo o meu podcast aqui na Suíça, é que ele bate muito na tecla, inclusive ele até abriu um grupo de WhatsApp entre os sócios, e ele pega na orelha mesmo, tá? Ele fala, quem não vai fazer? E tem prazos, e ele dá 24 horas para, por exemplo, manda a capinha, manda o nome, 24 horas, quem não manda tá fora. Então, é muito legal a forma com que ele pega realmente na mão e mentora as pessoas. Então, e ele bate muito nessa tecla sobre como o podcast tem o poder de retenção de clientes. Porque é através de um podcast que você pode chamar
Os seus principais clientes. O que o seu principal cliente quer? Ele quer espaço para falar dele. Ele quer visibilidade, ele quer autoridade. Sem falar que um podcast é como se fosse uma mentoria gratuita hoje em dia, né? Porque cada pessoa que você entrevista e que você vai verdadeiramente no que aquela pessoa, se é um assunto mais técnico ou se é uma história de uma jornada de uma pessoa, você está ganhando uma mentoria de graça. Tanto para quem faz o podcast, quanto para quem está assistindo o podcast. Então me dá um motivo para não ter um podcast hoje em dia. Quem é aí que vai pensar em abrir um podcast agora, hein? Tô cutucando também. Eu sou cutucada, mas eu gosto de cutucar. E o legal é que eu não vejo vocês, né? Ai, tem gente chegando aqui, ó. Mas é isso aí. Deixa eu voltar aqui. E ele dá números, né? O quanto que o podcast está crescendo dentro do Brasil, o tamanho desse mercado, né? E ele colocou como meta para a gente lá no Class, pelo menos 15 episódios, são 3 temporadas de 5 episódios, chamando os top clientes. Então, essa, agora vocês já estão sabendo em primeira mão, qual que é a minha missão com o meu podcast, né? E aqui ele dá um exemplo de principais receitas que a gente pode gerar através de um podcast, que também é uma fonte extra de receitas. Aqui ele deu o exemplo, né, mais específico das festas de final de ano, evento para comemorações especiais para parceiros, como eu falei para vocês. Aqui eu tinha dado o evento grandão, né, como realizadora, mas aqui é um evento de agradecimento, como eu já entrei lá no ponto 1 falando para vocês. O quarto é, por exemplo, você quer expandir o seu negócio, você cria um prêmio dentro da indústria, dentro da sua própria empresa, para premiar o principal funcionário, ou a Suzy que está aqui, que é do núcleo lá do Egito, o melhor voluntário do mês. As pessoas vão ficar felizes, vão ficar motivadas, reconhecidas. A sociedade está muito carente hoje em dia. Então, traga reconhecimento de valor para essas pessoas, ou para os seus clientes, ou para os seus parceiros. 5. O que eu aprendi no Class? Olha o que eu estou fazendo hoje, ó. Olha lá o tema. O que eu aprendi no Class e como isso pode te ajudar a crescer. Dona Natália está aqui mostrando para vocês o que eu aprendi no Class e como é que isso, o conhecimento que eu adquiri, eu posso transmitir e posso ajudar vocês a também crescer. Afinal de contas, a gente não está no oscurantismo na Idade Medieval. O conhecimento, ele precisa ser transmitido. Ele precisa ser disseminado. E é por isso que eu estou aqui hoje com vocês. Tenha uma verba de marketing para mimar os seus clientes potenciais. Verba de marketing, galera. Ou produtos específicos para isso. Olha aqui, eu estou lançando também outra empresa chamada Experience Business Travel, que eu já fiz o jantar de networking no dia 23 de março, um dia antes do meu evento, eu fiz um jantar de networking aqui em Basel, com as principais pessoas que estavam visitando Basel ou com meus principais clientes ou parceiros. No caso, o tema foi networking, porque eu quis aproveitar a oportunidade de pessoas. Mas façam viagens de imersão, com experiência. Olha lá, programas para experimentar novos produtos. A vivência do toque, do cheiro, do gosto, do estar junto, do olhar. A gente está voltando para isso. É tão importante fazer ou encontros, ou programas de teste para quem tem produtos, né? E mostrar o seu produto em loco para as pessoas. Aproveitem. Olha eu aqui de novo, eu estou bem, porque os exemplos que ele está dando eu estou fazendo bonitinho. Realizar eventos de networking. Como eu falei aqui em cima, olha. Alguém ligou o microfone aí, galera. Aqui em cima, a gente está falando da verba de marketing. E aí eu já dei o exemplo, né, dos eventos de networking. Mas aqui ele vai especificamente para os eventos de networking. Desenvolva programas de embaixadores da marca.
mas também entre os seus clientes. Por exemplo, se você tem, sei lá, dá um exemplo aí, galera, de uma cabeleireira. Tem um salão de beleza. Tô aqui mexendo no meu cabelo, lembrei. Tem um salão de beleza. Transforme os seus principais clientes em embaixadores. E digo mais, a gente já vai entrar na parte de vendas, que esses embaixadores e que esses próprios clientes possam ser e possam indicar principais clientes para vocês. E aí, o que a gente está voltando? No nível 1 que eu falei aqui, do CAC zero. Porque essa estratégia, o que ela é? Ela vai te dar CAC zero. Você já tem lá o seu principal cliente, o seu principal parceiro. Estou seguindo? Posso seguir? Lê, me dá um sinal aí. Tá todo mundo bonitinho? O décimo, a décima estratégia é fazer eventos temáticos todos os meses. Pega o calendário aí do país onde vocês estão, sei lá, é na Espanha, a festa da tomatina. Vai fazer um jantar de, sei lá, esqueci o nome lá do gazpacho na tua casa. Vai fazer alguma coisa temática com relacionado àquele calendário específico. Olha aí, da noite da pizza, do amigo secreto, confraria, resenhas literárias. Usem a criatividade de vocês. Peguem a segmentação de vocês. Olha, o Gui tá aqui. O Gui tem o negócio de colchão e o Gui tem negócio de acessórios, né, que trabalham com a energia ativa, né, para dar mais energia para as pessoas, com produtos específicos para isso do mercado dele. Vai fazer uma noite do pijama com seus principais clientes. Tragam assuntos temáticos de acordo com a sua segmentação. E aqui ele dá 3 estratégias infalíveis. Sempre trabalhem com o efeito surpresa, sobre a materialização da gratidão. O que é a materialização da gratidão? Hoje em dia, o que é o máximo que a gente faz pela rotina acelerada do dia a dia, né? Te mandam muito obrigada. Mas a materialização dessa gratidão, ela precisa ser feita. Manda uma carta de punho, se você está sem recursos para mandar uma lembrancinha para uma pessoa. Manda uma carta de punho para aquela pessoa ou para aquele cliente, mostrando para ele o quanto que ele é fundamental para o crescimento seu pessoal e, consequentemente, da sua empresa. Vocês acham que eu estou falando abobrinha aqui ou está fazendo sentido para vocês, galera? Vocês podem estar falando aí também, tá? Eu Tá ótimo, acelero Nath. aqui. Tem vários insights. Parabéns, viu? Tô adorando. Obrigada, Gui. Essa é a ideia, trazer esses insights para vocês, tá? Eu vou voltar aqui para a apresentação. Eu vou lá para a página 103. Vai lá, galera. Lá. Página 103 da apresentação do Joel Zera. Olha aqui. Como a gente está falando de marca pessoal, ele estar dentro desse grupo me ajuda muito a desenvolver a minha marca pessoal também. E eles dão formas para a gente estar desenvolvendo essa marca pessoal. Eu já falei do podcast, de eventos, do Haikyou, parte de empresas de experiência. Outra coisa que a gente está fazendo em conjunto com os sócios do Class é um livro em coautoria. E vai ser um livro sobre negócios. Ele vai chamar o Guia do Empreendedor e vão ser 12 estratégias para transformar o seu negócio. Então, dentro desse livro, eu vou estar escrevendo um capítulo e eu vou estar lançando esse livro em junho, em coautoria com os sócios do Class. Isso eu estou dando o meu exemplo, que eu estou transmitindo para vocês da minha experiência com o Class. Mas por que não você não escrever um livro com os principais cases de sucesso dos seus clientes ou dos seus parceiros? Ou se não for um livro, uma série que você possa fazer pequenos vídeos no seu próprio Instagram com custo zero, onde você valorize essas pessoas que estão do seu lado e valorize a história deles.
E o que essas pessoas têm também para estar transmitindo? Uma coisa que eu escutei do Joel e que eu, na hora, me deu um clique muito grande foi que nós temos que parar de buscar tantas referências e começar a ser referências também. Isso é forte. Tem um outro comentário aqui que ele fez, deixa eu ver se eu acho onde está. Aqui, ó. Quando ele indica um livro para gente, e ele indica muitos, e eu amo ler, mas ele sempre fala, não leia um livro para ganhar conhecimento. Leia um livro para saber como fazer dinheiro. Porque de nada adianta de você ficar lá, que nerdão lá no livro, lá, absorvendo aquele conhecimento teórico ou aquele conhecimento técnico, se você não sabe como jogar esse conhecimento para o mundo e não sabe como reverter esse conhecimento em dinheiro. Para que você lê? Vai ficar guardado aí dentro de você? Você vai fazer o quê? Vai ganhar o quê? Ficar o gênio da lâmpada? Não é o caso. Então, a partir do momento que ele falou isso, eu anotei aqui ó, no meu caderninho para falar para vocês. Eu me senti com um tapa na cara tão grande que eu fiquei pensando, nossa, realmente é muito egoísmo você estar lá lendo o livro, mas você não reverte isso para si mesmo, esse conhecimento. Então, assim, quer ler? Leia. Mas termina o seu livro e já durante a leitura você já vai anotando como é que você pode colocar aquele conhecimento que você está lendo em prática para ganhar o dinheiro. Combinado? Que a partir de hoje ninguém vai ler o livro com a mesma visão? Faz um joinha aí, ó. Aê, joinha para todo mundo. É isso aí. Esse é o sentido. E eu terminei essa parte da influência, dessa parte da importância do personal branding, que vai te dar esse reconhecimento para o seu corporative branding. Então, eu queria falar algumas anotações que eu fiz aqui, que o Joel falou pra gente. Outra frase, forte, tá? Cada frase dele é um tapa na cara. É acertando que se aprende. Não é errando que se aprende. Quem fala, é errando que eu aprendo. Vai catar coquinho. Vai fazer, faz certo. Você vai tentar fazer o seu melhor. Você vai fazer aquilo e você vai se entregar para fazer dar certo. Você não vai fazer uma coisa pensando que vai dar errado. Vai dar errado? Com certeza. Claro que você não vai acertar de primeira. Mas se você pensa que você vai fazer para aprender dos seus erros, está muito equivocado. Então, quando vocês vão começar um projeto novo, ou vai para trás de um cliente novo, ou um parceiro novo, vai pensando em como vocês vão acertar. Não vai pensando no medo de errar. Outro assunto aqui é com relação a feedback. Eu vou fazer uma reunião na segunda-feira que vem com o time de voluntários do evento para eu ter feedback. Como é que foi, né, a linha de frente desse operacional desse evento tão grande, foram mais de 3.800 pessoas. E quando você pede um feedback para um parceiro, para um voluntário, para um fornecedor, para o raio que eu parta, peça feedbacks específicos. Começo, meio e fim. Não deixa aberto. Senão vocês não vão conseguir ter objetividade no que vocês precisam melhorar. E outra coisa com relação a feedback que eu anotei aqui, escutou o feedback de uma pessoa. Escutou, né? Ó, escutou, guardou. O que você não vai fazer? Não joga de volta. Não dá argumento. Ai, mas eu fiz isso, por isso, por isso, por isso. Fica quietinho. Absorve, guarda para você, rapaz. É um momento de escuta. Não é um momento de você estar se justificando ou dando argumentos. Escuta,
aquilo que a pessoa está se abrindo para falar para você e simplesmente anota. Quando eu recebo feedback, eu sei lá, tô na rua, o raio que eu parta, eu abro o meu bloco de notas, ele é bombado aqui no telefone. Daqui a pouco o iPhone fala, não queremos você de cliente, não tem mais espaço no bloco de notas. Anota. Depois você esquece. 500 coisas na cabeça, na vida. Guarda para você. Não, nunca, nunca mais. Então vai, é outra promessa que vocês vão me fazer. Vocês vão me prometer que vocês nunca mais vão replicar um feedback. Vocês vão acolher, guardar e tentar direcionar. Não é o momento. Outra coisa que é importante. Agora, quando vocês dão um feedback, eu tô falando quando a gente recebe, e outra coisa é quando a gente dá. A verdade, geralmente, ela machuca. Mas a verdade nunca traumatiza. É doído levar uma verdade de um feedback sincero e transparente de alguém que você confia ou de alguém que você precisava escutar. Mas uma verdade, uma transparência, ela jamais vai te traumatizar. Tenham isso em mente quando vocês dão um feedback para uma pessoa. Seja honesto, seja transparente. Não tenha medo de machucar, da pessoa ficar dodói. Se a pessoa ficar dodói, e muitos ficam hoje em dia, né, que a gente não pode falar um A, B, C, a Suzy até respirou ali, ó. Eu vi. A Suzy é psicóloga, hein? Até respirou, eu vi a respirar. Conhece, né? Já me conhece, né? Mas hoje em dia, você não pode. Não tenha medo de machucar a pessoa quando você dá um feedback sendo verdadeiro para essa pessoa. Se a pessoa não está preparada ou se a pessoa vai ficar dodói com aquele feedback, vira a página, minha filha. Se ela não valorizou aquela sua entrega, não é por isso que você vai deixar de ser verdadeiro no seu feedback. Pense que a cada feedback verdadeiro e transparente e que doa para a pessoa que você está dando, você está contribuindo para um mundo melhor, porque a pessoa vai melhorar, vai evoluir. Ou você vai deixar ela na mediocridade? Eu prefiro uma verdade doída. Outra coisa, quando vocês estão ainda sobre dar o feedback, sobre quando vocês dão feedback, principalmente Suzy, eu, ou quem lida com funcionários aqui também, funcionários ou voluntários, foquem sempre no comportamento e não na identidade da pessoa. De novo, galera, foquem no comportamento e não na identidade da pessoa. Eu vou dar um exemplo para ficar bem prático e não ficar tão teórico que eu estou tentando falar aqui. É muito diferente você falar para a pessoa, você é prolixo, do que você falar, você está sendo prolixo nesse assunto. Percebem a diferença? Você é prolixo, você está apontando para a pessoa, identidade dela. Se você joga, você está sendo prolixo, você está focando no comportamento daquela pessoa na determinada tarefa. Ok? Quando vocês cobram o time de vocês, saibam que cobrar é confiança. Quando eu cobro um time, por exemplo, o time que estava do meu lado de voluntários para fazer esse evento para 3.800, era 3.800 a gente bateu a meta, recorde. Vocês acham que eu não cobro? A Letícia me viu puxando umas orelhas antes do evento. É trabalho voluntário? É trabalho voluntário. Mas o resultado precisa ser entregue. E o comprometimento precisa ser feito. Quando eu cobro, é porque eu confio que aquela pessoa pode entregar. É porque eu confio na competência daquela pessoa. A Arleide, ela foi voluntária lá, a Arleide. Então, assim, quando eu cobro, é porque eu confio naquela pessoa. Cobrança é confiança. Guarda isso, galera. Cobrança é confiança.
Cobrem resultados de quem vocês sabem que podem entregar mais e melhor. Quando eu sei que a pessoa não pode me entregar resultado nem mais e nem melhor, o que eu faço? Eu fico bem quieta. Eu não falo nada porque eu não perco meu tempo. Eu não tenho confiança. Joia? O que mais que eu notei aqui? Sobre networking, sobre ambiente. Dentro do assunto, né? Agora estratégia um pouquinho. Isso o Flavião sempre fala pra gente. Tem uma teoria chamada tendência das médias. Tendência das médias. Quando você escolhe andar com pessoas que são melhores que você, e que onde você se senta naquela mesa e você se sente o mais burro, isso é maravilhoso. Isso é um sinal lindo. É porque você está sentindo que você está aprendendo, que você está evoluindo. Quando você está numa mesa que você sente que você é a pessoa mais inteligente, o que você tem que fazer dessa mesa? O que você está fazendo lá? A pergunta é, o que você está fazendo lá? Rapaz, levanta, essa mesa não te pertence. Você está perdendo tempo por quê? Tendência das médias. Se eu estou na média, se eu estou entre 10 pessoas, e essas 10 pessoas são bem-sucedidas, o que eu sou? Bem-sucedida. Se eu estou no meio de 10 pessoas que só fica reclamando, falando mal do vizinho, do raio que eu parto, da vida alheia, e fica lá só na fofoquinha, só na perda de tempo, o que eu sou? A 11ª fofoqueira, a mexeriqueira. Mexeriqueira, lembrei de uma novela que falava mexericos. Ai, gente. Ai, não aguento. Mas, enfim, é isso. Você vai ser a 11ª mexeriqueira. Tem uma coisa que eu anotei aqui, com relação a sempre tratar times. Estou falando times de vendas, porque a gente está tratando também sobre vendas e estratégias aqui nessa aula também. Sempre pergunta para a pessoa, como eu posso tirar o melhor de você? Guilherme, como eu posso tirar o melhor de você? Quem quer? Quem quer mais o meu tempo? Quem quer, por exemplo, o que eu faço, tá? Quem quer mais o meu tempo? Quem quer mais acesso comigo? O que eu cobro? Objetividade. Porque de nada adianta eu dar mais tempo para a pessoa se a pessoa não é objetiva comigo. Eu estou desperdiçando meu tempo. A Letícia, ela tem o meu tempo na prioridade. A Letícia, se ela fica lá enchendo linguiça e nós não temos reuniões objetivas e específicas, a gente está perdendo nosso tempo. Porque eu dou mais tempo para ela do que para qualquer outra pessoa. Se a pessoa ela se motiva, ela se satisfaz através do elogio, o que eu tenho que cobrar para ela? Transparência. Verdadeira, né? Ser verdadeira, porque aí você vai elogiar a pessoa, mas que também seja uma relação, uma troca verdadeira. Ou se a pessoa ela se motiva através do desafio de cumprir metas e tudo. Tem pessoas que são ligadas, né, a desafios. Eu sou uma pessoa ligada a desafios. Adoro quando eu encontro pessoas motivadas por desafios. O que a gente tem que cobrar num time de vendas quando a pessoa ela é movida pelo desafio? Não é movida pelo ego, pela motivação ou pelo tempo de qualidade, pelo acesso? Você tem que cobrar o que, galera? Desafio. Outro lado? Resultado. Não existe desafio sem meta, sem resultado. Cumpriu, já põe outro. Ó, e ó, toma ali lá. Deixa
Deixa eu ver o que eu anotei mais. Aqui. O Joel também fala muito para a gente, com relação à estratégia, que de nada adianta você ser bom, de você ser o melhor, se você não mostra. O que se mostra mais, o que fala mais, o que sabe se vender melhor, ele ganha do melhor. A pessoa pode ser excelente na área dela de trabalho. Se ela não sabe se vender melhor, mostrar o potencial, a possibilidade de geração de valor que essa pessoa pode ter através do conhecimento, das habilidades e das experiências dela de geração de valor, em todos os sentidos que eu estou falando, financeiros, de recursos, de tudo que vocês puderem imaginar, está na inércia. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, tá? Eu tenho um irmão, para mim ele é o melhor no que ele faz. E não é porque eu sou irmão dele, não. Mas eu sempre falo, você tem que se mostrar sendo o melhor. Sempre se mostrar sendo o melhor. Joia, galera? Então vocês vão prometer aqui para mim outra promessa aqui hoje. Que vocês vão começar a mostrar para o mundo o quão bom vocês são naquilo que vocês fazem. Porque de nada adianta vocês serem bons se vocês não jogam isso para o mundo. E isso eu falo para vocês que eu também me policio diariamente, porque eu sou uma pessoa extremamente reservada. Apesar de ser essa zoeira, e quem me conhece sabe que eu sou a porra louca, mas na minha vida pessoal eu detesto me expor. E eu preciso me expor. Eu não escolhi fazer uma transformação no mundo. A minha business school, ela não tem a pretensão de transformar a educação. Como é que eu vou ter um negócio com tamanha pretensão se eu não estou querendo jogar o jogo da exposição? Não bate, não encaixa? Querem ser bons? Se mostrem. Porque o que é o corajoso, o que assume risco calculado, tá, galera? É quem vai empreender. E o empreendedor, ele vai fazer o quê? Ele vai contratar o melhor. Então, sempre tenham isso em mente. O melhor, ele sempre vai trabalhar com o mais corajoso, que não é o melhor. Também anotei aqui para falar com relação ao que o Flávio sempre fala para gente com relação à mentalidade empreendedora. O que é equity? Vocês sabem o que é equity? Abre o microfone aqui para mim, por favor, e digam, pelo menos 3 pessoas, o que vocês acreditam ser equity? O que vocês entendem por equity? Ninguém? Eu tô aqui esperando. Alguém me diz. Ninguém sabe o que é equity aqui? Tá vendo como eu amo fazer o que eu faço? Uma aula como essa, então, é equity. A gente diz que a empresa ela tem 3 caminhos. Uma empresa. Três caminhos. Não existem mais caminhos do que esse. Se alguém me achar mais 3, me fala. Não existe mais que esses 3. O primeiro é ela quebrar. A empresa ela vai quebrar uma hora ou outra. Vai quebrar, pode ter certeza. Se você não trabalha nela, se você deixa de crescer a sua mentalidade, a sua estratégia, você está diariamente matando a sua empresa. Então ela está afadada ao fracasso. Se você busca sempre evoluir, sempre crescer e aumentar, essa empresa está afadada ao crescimento. Ok? Então, um dos caminhos da empresa é crescer, é falir. O outro, obviamente, é ela crescer e se desenvolver. E quando uma empresa cresce e se desenvolve muito, qual é o ápice que pode acontecer com essa empresa? É ela ser vendida. Uma empresa vendida é uma empresa que é bem-sucedida. É uma empresa que tem equity,
O que que é o equity? É a capacidade de geração de valor ao longo do tempo. É o crescimento do seu lucro ao longo do tempo. Então, quando uma empresa ela é vendida, aí a terceira é ela ser bem-sucedida e, consequentemente, ela ser passada de geração em geração, né? Então, a gente está falando de patrimônio sucessório aqui da empresa. A outra é ela ser vendida. Isso é equity. É o potencial, vou repetir, hein? Equity é o crescimento do lucro da empresa através do tempo. É a capacidade dessa empresa gerar lucro. Isso é equity. Geração de valor. Olha o nome do Instagram do Flavião. Geração de valor. Equity. Nath, Oi, Gui. qual é a sigla do Equity? Não EQUET? sei sigla do equity. Eu escrevo sempre equity mesmo. Então, ET. EQUITY. Pronto. Equity. TY. Equity. Uhum. A- a- Assim que escreve equity. Joia? Então, isso é equity. Como vocês podem gerar valor através da sua empresa? E aí eu tô falando da empresa agora. Agora eu quero falar do equity pessoal de vocês. Vocês acham que o valor de vocês está no dinheiro que vocês têm no banco? Não tá, né, galera? Qual que é o equity de vocês? É o potencial que vocês têm de gerar valor. São as suas habilidades, são as suas competências, são as suas experiências, é o seu know-how. O quanto que você pode aportar para a sua empresa, ou o quanto você pode aportar para a empresa que te contratou, como funcionário, por exemplo. Isso é seu equity. E o equity da Maria pessoal, o que que é? Como é que ele é traduzido? Não através do lucro, mas através do seu salário. A Resultado, né? pessoa que não a pessoa que não sabe o resultado, Gui, é o resultado do trabalho dessa pessoa, da potencial de geração de valor. Mas como é que ele traduz isso? Através do salário dele, né? Representatividade disso. Se ele não tem consciência da geração de valor que ele tem para aquela empresa e do quanto que aquela empresa tem pode potencializar e maximizar os lucros dela e do papel macro daquele ser, daquele indivíduo, né, do micro para o macro, a consciência do equity pessoal dessa pessoa que ela tem para o negócio, ela está fadada a ter um salário medíocre, porque ela não sabe o valor dela. Uma empresa, a mesma coisa. Uma empresa que não sabe o seu potencial de crescimento, de geração de valor, está fadada ao fracasso. Equity, galera, equity. Vira a chave do jogo. Outra promessa que vocês vão me fazer hoje aqui. Vocês vão desligar isso. Hoje não sei, que a gente vai. Tá acabando já, tá? Mas vocês vão me prometer que vocês vão aprender isso, buscar vídeo. A gente tem acesso a conhecimento, gente, de graça hoje em dia. Não é só a dona Natália que tá aqui falando na orelha de vocês, não. Procura lá no próprio Flavião, entrega todo dia conhecimento de graça pra gente. Vão atrás. Eu tô pagando para ter esse conhecimento e tô aqui passando para vocês de graça. Mas a ANTA tá aqui paga. Vocês busquem esse conhecimento. Tem no YouTube, chama O Conselho do Flavião. É maravilhoso, é uma série de ouro. Vocês têm que, assim, pegar a pipoca e maratonar. É uma generosidade que aquele homem transmite em conhecimento para vocês, para o mundo. Peguem. E promete que vocês vão buscar um episódio chamado Equity e vão assistir esse episódio para mim. E não só isso, não para por aí. Não busca uma fonte só. Vocês vão buscar outras fontes. Porque eu tenho uma visão. E a forma como eu estou transmitindo esse conhecimento para vocês. Busquem outras fontes. Combinado? Equity é a chave.
Já estamos avançando aqui no horário, era para ser uma aula de 1 hora, já estamos 1h15 aqui, né? E a gente esperou um pouquinho, todo mundo. Mas também queria trazer, deixa eu ver aqui. Nath, Ah, oi. rapidinho. Uhum. Você está compartilhando a tela Da da apresentação, isso. apresentação. Isso, eu peguei aqui a apresentação do Joel, Pronto, especificamente. aí você está compartilhando a tela do Zoom. Aí tá duas imagens aqui pra gente. Agora aqui parou? Não. Aí você tem que parar o compartilhamento. Pronto, agora sim. Diz que Gui, se você não fala, ninguém fala. Tá tudo bonitinho? Todo mundo aí? O que eu queria falar para vocês também, um ensaio, eu só estou dando os meus insights aqui para vocês, tá? Desse encontro que foi de tanto valor que eu vivi em São Paulo, os dias 11 e 12. Mas um insight que mexeu muito comigo, e eu anotei aqui, porque me deu um outro tom, é fazer retiros estratégicos. Você sabe o que é fazer esse retiro estratégico? Eu nunca tinha feito, e ainda não fiz, estou doida para fazer um. Sair do seu ambiente, da sua rotina, sei lá, uma tarde, um dia, e só pensar, mas só pensar. Você não vai pensar no bolo que você tem que fazer, o que você vai fazer de janta, o que você tem que comprar no supermercado, que você tem cliente chato, que você tem que responder, senão não vai falar sobre isso, hein? Não vai pensar sobre isso. Vocês só vão pensar sobre a estratégia da empresa de vocês. Como vocês podem melhorar a estratégia de crescimento do negócio de vocês. Retiros estratégicos. Eu anotei aqui, eu adorei isso daqui, achei muito legal. E, por exemplo, convidem pessoas ou um amigo que te desafia. Que você possa trocar uma ideia depois que você faz esse... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito da minha companhia. Eu adoro quando eu estou em silêncio, em paz comigo. Eu sou muito expansiva, gosto muito de gente e eu preciso de momentos de introspecção, até para digerir tudo que eu vivo na vida, né? Mas a partir do momento que eu digiro e que eu estou introspectiva nesse momento de silêncio, depois desse momento, busquem pessoas que te desafiem, que te tirem da zona de conforto e que te tragam novas visões. Porque se você está lá com aquele seu amigo de sempre, ou por exemplo, eu não vou fazer um retiro estratégico com a Letícia, porque eu tô com ela o dia inteiro falando de estratégia e de expansão. Eu vou chamar para uma tarde de estratégia uma pessoa que não tem nada a ver com a batatinha. Para me dar novas possibilidades, me abrir os olhos para novas oportunidades. Fala que isso não é maravilhoso. Sabe quanto isso custa? Um cafezinho, galera. Um cafezinho. Retiros estratégicos. Eu tenho aqui também uma parte sobre vendas. Eu queria perguntar para vocês que estão aqui, fizeram inscrição e estão aqui, porque teve muita gente que fez inscrição e não está aqui, né, Lê? Pelo número de inscrição que nós temos bastante gente aqui, mas pelo número que recebemos e pelas pessoas que estão aqui, muitas pessoas não estão comprometidas até ter um conhecimento, né, de forma gratuita. Sobre vendas, se vocês quiserem, eu falo mais 10 minutinhos somente sobre vendas. Vocês querem que eu fale ou vocês preferem abrir para perguntas e respostas? Fala de venda. Falo de venda? Deixa eu ver aqui. Fala de venda. Fala de venda, então vou falar de venda, vamos lá. Vou pegar minhas anotaçãozinhas aqui.
Vou falar sobre ciclo de vendas, tá? E sobre como a gente pode minimizar os custos e maximizar os lucros. Joia? Conversão de vendas. Para ter um ciclo, quando você tem um ciclo de vendas longo, por exemplo, tem o Guilherme, por exemplo, tem o produto dele requer um ciclo de vendas longo. O que é um ciclo de vendas longo? É aquele produto que não vai ser na primeira ligação e não vai ser no primeiro encontro que a pessoa vai fazer um investimento para aquele determinado produto ou serviço. Ele tem especificidades maiores, eles têm mais detalhes. É Eles uma venda precisam mais ser. trabalhada, né, que eu É falo. uma venda trabalhada, né? E ela tem mais riscos também, porque o investimento também é maior, né? Ou, por exemplo, quem compra, não sei, viagem, também a gente está trabalhando de riscos, porque às vezes a pessoa não sabe para onde ela vai. Então, assim, não é numa sentada que você vai vender um produto ou um serviço como esse, de longo, né? Venda a longo prazo, que a gente chama. Então, lembra aquele primeiro insight que eu dei para vocês, que tem o dinheiro que a gente ganha, o dinheiro que a gente perde e o dinheiro que a gente deixa na mesa. E o dinheiro que a gente deixa na mesa é o troféu otário pra gente. Porque o dinheiro na mesa é aquele dinheiro que tá lá só para chutar pro gol e por a sua falta de atitude você não fez o gol. Concorda? Concorda? Muito bem. Então, o dinheiro num ciclo de venda longo, onde ele tá? Qual é o segredo? Guilherme, você sabe disso melhor que eu. Uhum. Bom relacionamento, né, com o cliente. Acompanhamento, relacionamento com o seu cliente. A chave para uma venda de sucesso com um produto de longo, um ciclo longo, ele está no acompanhamento. E, por exemplo, no meu caso, vou dar o caso da ONG especificamente, tá? Estou buscando um patrocínio para um evento que eu quero fazer. Suzy, essa dica vai para você também. Estou buscando um patrocínio para um evento que eu quero fazer. Sei lá, com, sei lá, a casa de câmbio Maria Joaquina Dinheiro para o Brasil. Então, vou lá na casa de câmbio Maria Joaquina Dinheiro para o Brasil e vou mostrar a proposta de patrocínio, vou mostrar os benefícios, o potencial, né, do evento, de engajamento, do que a credibilidade que vai trazer para a marca, o raio que eu parto. Vou lá com o meu trabalho feito. E já teve todo um trabalho pré de prospecção até conseguir aquela reunião, que hoje em dia vale ouro, né, galera? Tô falando da hora que a bola tá lá no gol. A Suzy vai lá mostrar a proposta para conseguir um potencial patrocínio. Ela vai ter a resposta naquela reunião? Difícil. Difícil. Muito difícil. Só se for pegar uma pessoa muito louca igual eu, que já acredita na ideia e já toca pro gol. É difícil achar uma pessoa que acredita na ideia e já bate no peito e fala, eu tô certo do que eu quero, e é determinado. Então, ela vai precisar manter um relacionamento com aquele patrocinador. Só que com aquele patrocinador é muito diferente o perfil do cliente, a persona, do que o perfil do cliente do Guilherme, por exemplo. O Guilherme ele pode fazer um relacionamento com esse cliente, falando: oi, tudo bom? Tô ligando para saber se tem mais alguma dúvida. Quer vir aqui provar o produto? Quer vir experimentar o colchão aqui? Quer provar? Quer que eu te deixe uma semana com essa pulseira para ver se ela realmente funciona? Nós temos uma pulseira de teste. A Suzy, no caso, como é um serviço e como é um patrocínio, como é que ela vai manter esse relacionamento com o cliente dela? E isso foi uma dica de ouro que o Caio me deu no primeiro encontro que eu tive com ele. Ele me deu esse presente no meu colo e eu nunca mais deixei de fazer. E a gente vai ter um outro combinado aqui também que vocês nunca mais vão deixar de fazer isso. Faz assim com as cabecinhas aqui, com a câmera ligada. Vai fazer as cabecinhas. Muito bom. Os guerreiros que estão com as câmeras ligadas aí comigo. O resto é tudo incógnita aqui comigo, né? Mas vamos que vamos. Lê, você tá tirando foto? Tá printando? Eu esqueço de tudo. Aê, que linda! Aí já ligou, lindona! Eu adoro ver as carinhas de vocês. Mas eu aprendo. A Regiane também se encaixa muito nessa. Ah, Joelma maravilhosa!
se encaixa muito nisso que eu estou falando. A Regiane também busca por patrocínio, ela tem uma causa social linda. E o que vocês vão fazer? Quando vocês visitam a casa de câmbio Maria Joaquina, vocês não vão sair desse local ou dessa ligação sem agendar a próxima visita, sem convidar essa pessoa para um café. Isso é manter o relacionamento, a Cibele também ligou, isso é manter um relacionamento de longo prazo, para acompanhar esse ciclo de vendas longo. Porque a minha dúvida que era, e eu tive esse insight que ele me deu, é que quando eu estava nesse encontro e eu questionei ele, porque todo mundo tinha produtos e serviços, eu era a única ONG lá no meio, porque na época eu só tinha ONG, né, quando eu comecei no Clésio, eu não estava com as minhas empresas abertas. Eu me senti um ET naquela sala, porque eu falei, como é que eu vou manter esse ciclo de relacionamento com um patrocinador, por exemplo? Eu dei o exemplo do Banco BTG, que foi o patrocinador aqui do ano passado, lembra, Suzy? E aí eu fiz um follow-up para tentar marcar, só que aí já tinha passado quase um ano. Eu não tive um acompanhamento. Aí você vai lá lembrar da pessoa e vai tentar um. Outra. Não funciona, não rola. O não é certeiro. É verdade. Não rola. Então, galera, vocês sempre que vão querer fechar um negócio que é mais difícil, sempre já saia do lugar marcando a próxima data. Isso é follow-up num ciclo de vendas longo. Acho que tá claro isso, né? Outra coisa que eu anotei aqui como um bom insight é que quando a gente está vendendo algum produto, um serviço, ou até mesmo uma ideia, como no caso da Suzy e da Regiane aqui, o vendedor tem a tendência de começar a falar e não parar, ficar parecendo um papagaio, ficar falando sobre o produto em si, dando detalhes específicos de características desse produto, ou dando benefícios de determinado serviço. Vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Vocês querem vender alguma coisa? Faz com as cabecinhas para mim. Vocês vão fazer, sabe, começar a fazer agora, a partir de hoje. Vão lembrar de mim com uma cara assim, ó, para vocês. Vocês vão me prometer que vocês vão começar a fazer mais perguntas do que ficar falando. Porque o bom vendedor, o que ele faz? Perguntas inteligentes. Ele sabe o que perguntar. Porque é através dessas respostas que ele vai direcionar para a venda e vai matar a venda. Então, vender é perguntar. Vender é saber perguntar. Escutar, né? Não ficar falando. Outra anotação minha aqui sobre vendas. Nunca vá numa mesa de negociação, nunca vá numa mesa de negociação, aqui, sem saber o que é o aceitável, o que é o ideal e o que é inegociável para vocês. Então, vai lá. O que é aceitável, o que é ideal e o que é inegociável. Porque uma negociação de sucesso é a negociação ganha-ganha. E para você fazer uma negociação ganha-ganha, antes de vocês sentarem para fazer uma negociação boa, vocês têm que saber até o ponto que vocês podem ceder para ela ser ganha-ganha. Senão não adianta você só ganhar. Sabe o que vai acontecer se você só ganhar nessa negociação? Você vai perder, porque na próxima você não vai vender nunca mais pro cara. Ele não vai querer te ver pintado de ouro. Então, sempre saibam o que é aceitável, até o ponto que vocês podem negociar, e o que é inegociável. O que mais?
Eu acho que é isso. Vou abrir agora para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta. Quero também, a Letícia vai colocar para a gente aqui 2 QR Codes. Um é para mentoria comigo. Eu já estou com a turma fechada. E a gente está na lista, o Gui vai começar na mentoria lá, o Guilherme, ó, tá na turma comigo. Tá lá na turma o Gui comigo. E tô com a turma fechada, mas sempre tem gente que fez inscrição e não faz, então pode haver possibilidades de ter uma vaga, tá? É a turma de 15 pessoas, eu tô com 15 hoje, mas a gente, agora que as pessoas estão começando a fazer pagamentos e tudo, a gente está entrando em contato com os inscritos, pode ser que surja uma vaga por alguma desistência. Então, quem quiser ter uma mentoria que chama Negócios 360 comigo, vão ser 2 meses de acompanhamento, mas lembrando, eu puxo as orelhas, dou tarefa. Quem não faz, aguenta eu no pé depois. E mentoria não é consultoria, eu não vou fazer o trabalho de vocês. Eu vou direcionar para que vocês prosperem e vou dar as ferramentas necessárias para isso através de uma metodologia. Mas a responsabilidade é de quem for fazer comigo, de estar empenhado, de estar comprometido. Então, aqui tá, para quem quiser entrar na lista de espera da mentoria comigo. O segundo QR Code, Lê, põe aí para mim. Posso pôr aparecendo aí para vocês, né? É com relação ao que vocês acharam hoje. Gostaria muito que vocês colocassem o celular na tela, pegassem esse QR Code e preenchessem esse formulário que a gente fez para vocês, para eu também saber como melhorar, como eu e a Letícia podemos direcionar uma próxima Masterclass, quais os temas que vocês gostariam, porque uma vez por mês a Belong vai dar uma Masterclass gratuita. Então, assim, aproveitem dessa oportunidade também. Depois ela vai ficar gravada na nossa plataforma somente para os assinantes. Mas aproveitem. Quais temas vocês gostariam de ter uma masterclass com a gente? Para vocês verem os assuntos que nós estamos tratando dentro da nossa Business School e destrinchando ele nos cursos e nas mentorias. Mas é através de uma masterclass que vocês podem ter uma noção do que a gente está falando. E eu preciso saber, por exemplo, qual foi a perspectiva de vocês da aula de hoje. Se eu entreguei valor, se eu não consegui falar a linguagem apropriada para vocês entenderem, se eu falei muito termo técnico, eu tentei não usar termos técnicos, explicar para vocês, né, dando exemplos práticos do que eu aprendi lá no Class. E é isso, qual foi a perspectiva de vocês com relação à aula de hoje? Eu vou ficar muito feliz de ler o feedback de vocês. É muito Lê, pode tirar. importante, né, Nath? É Uhum. muito importante para a gente saber onde melhorar, né? A gente está aqui realmente para ter essa troca e levar mais conhecimento para vocês, mais coisa prática, falar o que o pessoal aí está falando, né? Os grandes empresários, o que está circulando, quais são as estratégias, os assuntos do momento. E aí, são muitos assuntos, né? Muitos temas que a gente pode falar aqui. Então, é muito importante para a gente ouvir de vocês o que vocês estão tendo dificuldades, desafios ou curiosidade de aprender. Algum E também convidado? convidado, né? E também, né, entender o que de hoje, né? O que foi bom para vocês, o que vocês acham que pode melhorar, porque a gente só consegue melhorar quando a gente tem a clareza, né, de da onde, do que a gente falhou, o que a gente deixou de entregar, e assim a gente consegue melhorar para as próximas etapas. Então é bem importante. Eu vou mandar o link também aqui no chat, porque pode ser que tenham pessoas no celular, e aí Uhum. não consegue usar o QR Code na hora. Então eu vou deixar o link aqui no chat, que aí eu acho que todo mundo consegue clicar e abrir direto para o formulário também. Joia, Lê. Então, pode fechar o compartilhamento, Lê? Eu quero abrir o microfone 5 minutinhos para a gente encerrar. Se vocês têm alguma pergunta para mim, alguma coisa mais específica sobre influência, sobre a marca pessoal, da marca corporativa, sobre questões estratégicas, como eu falei com vocês aqui hoje, ou sobre vendas, qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, pode me metralhar que eu estou aqui. Todo mundo quietinho? Não tem pergunta? Sem pergunta? Expliquei direitinho? Aí, por favor, já.
Natália, Conta. você falou sobre a questão do feedback, né? Estou Uhum. já abrindo aqui para poder te oferecer, mas você também falou aqui, peça feedback específicos, Uhum. princípio, meio e fim. Uhum. Minha querida, pode me dar um exemplo? Posso. Você me deu um feedback no evento muito específico, Uhum, com coisas práticas que eu já posso melhorar para um próximo evento, uhum. ok? Aí eu te dei, né? Mas como que eu Isso, peço? Uhum, isso. Agora, o que eu pedi para vocês hoje, esse formulário que eu mandei para vocês hoje aqui, esse QR Code que a Lê acabou de mandar, é um exemplo prático de um feedback específico, porque eu formulei as perguntas, propriamente dito, operacionalmente dito, foi a uhum, Letícia que uhum, formulou as perguntas, uhum, mas uhum, nós formulamos essas perguntas e elas estão focadas de acordo com o direcionamento específico e com os objetivos específicos que nós estamos querendo escutar. Então, isso é pedir um feedback específico. Eu não abri a Tá bom, pergunta, só eu que não o que eu quero coloquei escutar, não o que ele quer me oferecer. Ok, isso, exatamente, como você ok, faz de uhum, acordo com os seus uhum, objetivos. ok, Se ok. você um exemplo de um feedback muito mal feito é, ai, pode me dar um feedback sobre o que você achou dessa Uhum, aula hoje? uhum, Você vai ouvir abobrinha. uhum. É abobrinha atrás de abobrinha. Agora, se você coloca específico de acordo com os seus objetivos e de acordo com aquilo que você sabe que você pode melhorar, com perguntas Uhum. chave, É, aí isso é um feedback específico. a minha experiência é que, assim, quando eu faço, né, um, um quadro de perguntas como essa de feedback, as pessoas até me respondem. Mas quando eu coloco lá, o que você sugere? Ou faça um comentário, né, alguma coisa. Não vai, Eu não consigo não receber. vai, porque é pergunta aberta. Eu acabei de abrir o microfone. Quem tem pergunta? Muitos de Uhum, vocês têm pergunta, poucos falam. uhum. Então, assim, É pensar e eu dei bastante. uma pergunta aberta, entendeu? Eu dei a oportunidade, mas aqui é uma pergunta e resposta. Eu estou pronta para o que vier para Uhum, responder uhum, vocês. uhum, Mas quando você, por exemplo, você tem um voluntário que uhum, vai lá fazer uma parceria com, sei lá, a moça que te fornece camiseta, uhum, que faz o logo de vocês nas camisetas, tudo certinho. Quer negociar o melhor preço com esse fornecedor. A pessoa, o voluntário, vai lá te voltar para você e falar: olha, Regiane, foi lá, fiz isso, fiz aquilo, maravilhoso, vai dar tudo certo. Mas aí você quer saber como é que foi realmente a visita desse voluntário para aquele fornecedor. Aí você vai mandar um e-mail para o fornecedor: oi, fulano de tal. Aqui é Regiane, tudo bem? Muito obrigada por ter recebido a Maria Joaquina aí na sua empresa. Você pode me dizer, né, especificamente uhum, da uhum, proposta que a Maria Joaquina te fez? uhum, Você está satisfeito? Sim ou uhum, não? Né? Manda perguntas abertas, fechadas, com a possibilidade de sim ou não. E pergunte, por exemplo, ela me falou que você não tem a cor vermelha para o logo aqui da gente. Que você pode me dizer o porquê, como é que a gente pode melhorar isso? Então, saiba trabalhar nas perguntas para você receber esse feedback. uhum, uhum. Ok. Ou no final, você pode ser bem assim, discreta, falar: você ficou feliz com a visita da pessoa? E aí você vai deixar a bola no campo da pessoa e você tem esse canal de confiança com esse fornecedor. Se o fornecedor não te dá um feedback sobre isso, você não tem como medir como é que essa pessoa fez a visita comercial. Se ela foi empática, se ela foi focada nos objetivos, se ela foi eficiente naquela tarefa que ela tinha que fazer. Uhum. Danke. Ou manda um formulário para ele mesmo. Uhum, uhum. Muito obrigada. Nada, Regina. Se não temos mais perguntas, eu vou encerrar nossa masterclass de hoje. Espero que eu tenha conseguido passar
bastante insights que eu absorvo lá dentro daquele grupo de gigantes onde eu estou inserida, que eu tenho aprendido tanto, acelerado o meu conhecimento, o meu crescimento. E o meu objetivo é sempre estar transferindo o que eu aprendo lá para o mundo. E vocês são um exemplo disso aqui hoje. Então, muito obrigada. Boa noite a todos vocês. E obrigada por estarem aqui. Obrigada. Valeu, Obrigada. Nath. Muito obrigada. Beijão, parabéns, foi Obrigada. ótimo, Boa tá? noite. Um beijo. Parabéns. Me doei aqui para vocês hoje. Beijo. Um Tchau. beijo. Obrigada, Amém, Nath. amém. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite.